Olá, pessoal. Eu estou aqui mais uma vez para falar para vocês, né, sobre o tema que a gente está vivendo aí, sobre a pandemia da Covid-19. Como eu já fiz outros vídeos aí sobre como lavar as mãos, sobre como usar a EPI, né, o procedimento aí, eu observei que muita gente hoje usa máscara nas ruas, né? Alguns com máscara e luva, outros só máscara. As pessoas estão bem conscientes, né? As pessoas também, muitos estão obedecendo às orientações para isolamento social, né? E eu tenho observado que é um grande risco também, não só não conseguir lavar as mãos de forma correta, ou não usar a máscara de forma correta, ou não seguir as orientações das autoridades para ficar em casa, isolamento social, né? Sem receber visitas, sem grandes aglomerações. Mas também o risco da desinformação. Porque assim como eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, né, tentando buscar ajudar da melhor forma, tem outras pessoas também produzindo informações que entram em choque com o que eu vou passar para vocês aqui agora. E eu tomei nota nessa pranchetinha aqui de uma desinformação que chegou até mim hoje, né? Chamada aí, conhecida popularmente como fake news, notícia falsa, e está sendo propagada aí pela rede social. Então eu vou ler aqui, esse texto não é meu, tá? Tá entre aspas. Vou ler aqui para vocês. Minhas produções são bem caseiras e esse aqui é um chá caseiro, que não é meu. Não, o autor é desconhecido. Chá de alho e Covid-19. Receita infalível contra a Covid. Não duvide, faça o teste e comprove. Aí tem uma ameaça. O chá, para alcalinizar o corpo e tornar seu corpo imune, é esse. Os ingredientes: um dente de alho socado, com casca e tudo. Uma lasca miudinha de gengibre, do tamanho de uma unha. A pessoa ainda vai medir com unha isso. Nojento, hein? Uma colher de mel. Mas se você não tiver mel, que você não sabe se é de abelha, se é feito com açúcar, você pode usar o açúcar mesmo, né? Ou se você for diabético, pode usar o adoçante. Uma coisa muito sem, né, ilógica, muito. E suco de limão. São os ingredientes que a pessoa colocou. Modo de fazer: soque o alho com a lasca de gengibre, que é do tamanho da sua unha, né? O seu medidor é sua unha. Num recipiente. Não diz se é copo, se é qual tipo de recipiente. E após socado, e reserve. Aqueça uma xícara de água filtrada e jogue sobre o alho e o gengibre socado. Adoce com uma colher de mel e misture suco de um limão e beba em seguida, ainda morno. Aí agora vem a explicação da pessoa aqui, da ciência que ela usa, que é o curandeirismo. Com esse chá, você aumenta o pH do seu corpo, tornando-o alcalino e ajudando o seu corpo a aumentar a imunidade e combater o vírus tão temido nesses últimos tempos. A loucura prossegue. Compartilhe com seus amigos e familiares. Você pode salvar vidas. E tem uma observação: não faça uso de nenhum medicamento. Aqui houve uma luz no meio da escuridão, mas uma luz que faltou logo em seguida. Não faça uso de nenhum remédio, a não ser o chá 3 vezes ao dia. Somente ele, ou a não ser em caso de febre, tome paracetamol. Aqui
tem morte, porque o paracetamol em excesso ele pode fazer mal. Todo remédio produzido pela indústria farmacêutica que não é ingerido com receita médica, com orientação médica, ele pode fazer mal. E o paracetamol é um desses. Ele pode, inclusive, causar hepatite medicamentosa. Ele pode estragar o fígado da pessoa. Tá beleza? E aí, apenas, ela ainda fala apenas, a pessoa, né? Porque é um autor desconhecido. Apenas paracetamol, como se paracetamol, pô. Deu febre, não vai no médico não, toma paracetamol apenas. Mas não deixe de fazer o chá para alcalinizar seu corpo. E termina a redação: Deus abençoe, com uma mãozinha assim e um coraçãozinho. Então, vamos tentar aí, pelos caminhos da ciência, vamos tentar elucidar o caso. A pessoa falou alcalinizar o sangue. Está vendo aí esse quadrinho? Tela com alterações na gasometria. Isso aí é um exame clínico, um exame laboratorial, né? Feito muito em unidade de tratamento intensivo e em centro de tratamento intensivo. Quando ela fala alcalinizar o sangue, ela deve estar se referindo ao corpo, né? Na redação ali fala alcalinizar o corpo. Deve estar se referindo aí ao tecido sanguíneo, ao fluido sanguíneo. Acredito eu. Por quê? Como você está vendo, pH aí é o percentual de hidrogênio, tá? Significa isso. O percentual de hidrogênio é um dos índices da gasometria. Outro é a pressão do dióxido de carbono. E ainda tem um outro, que é vocês estão vendo aí, é o bicarbonato. Como a Covid-19 ela apresenta-se como uma SARS, uma síndrome respiratória aguda grave, ela pode causar de início aí alterações aí na parte respiratória, ou uma acidose respiratória, ou uma alcalose respiratória. Por isso, de leve o texto parece fazer sentido, porque a SARS ela leva as pessoas para UTI, e lá na UTI fica no respirador. E aí aparece lá um quadro de acidose respiratória, o que tem um pouquinho a ver com aquele fake news ali que a gente acabou vendo, né? Só que não procede, cara. Se você vai tomar suco de fruta, que é ácida, isso não quer dizer que o teu metabolismo vai ficar com sangue ácido ou alcalino. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O metabolismo é muito complexo. Então, você... Lá na UTI, né, a gente sabe que quando o sangue, por exemplo, está mais ácido, o pH cai. O pH, ele é o percentual de hidrogênio, ele vai de 1 a 14. E o pH neutro é na casa do 7. Menor que 7 é pH mais ácido. Maior que 7 é pH mais alcalino. Tá ok? O pH do fluido sanguíneo é em torno de 7,5. Varia um pouco se for sangue venoso ou arterial. E a pessoa diz lá que se você tomar esse chá, o teu pH fica mais alcalino. Não fica, não tem como. O chá ele não vai te prejudicar, tá ok? Só que ele não vai te ajudar. E se você não tiver informação relevante, você vai para dentro do CTI, vai ficar à mercê lá do nosso sistema de saúde, que não dava conta nem dos casos antes da pandemia Covid-19. Então, não cai nessa lorota aí, nessa mentira, nessa armadilha não, tá? Você tá vendo aí, ó, o percentual de hidrogênio na acidose respiratória ele cai, o percentual de gás carbônico sobe e o bicarbonato fica normal. Já na acidose metabólica, o que pode acontecer também, porque é uma síndrome, a Covid-19 é uma SARS, né? Pode acontecer também. Aí na acidose metabólica o percentual de hidrogênio, que é o pH, ele cai. E o bicarbonato cai também, só que a pressão de gás carbônico
se mantém os mesmos níveis, os mesmos parâmetros. E o texto diz que você tem que alcalinizar o seu corpo. A alcalose, ela também é um quadro perigoso aí, né? Inclusive pode gerar coágulos no sangue, tá ok? Então, olha só, na alcalose respiratória, o pH sobe e a pressão de gás carbônico desce. Já na alcalose metabólica, a pH sobe, a pressão de gás carbônico se mantém e o bicarbonato sobe. Então você tem aí, olha, o bicarbonato ele é um veneno em algumas situações, né? Em outras ele pode até servir para controlar isso. E sempre o ar, aquele ar do respirador, ele é uma espécie de remédio também, porque ele controlando ali aquele respirador, você vai mantendo aí, no caso dos distúrbios respiratórios. Tá ok? Então isso é para elucidar uma situação aí de desinformação, de notícia falsa. Isso é o que procede com a ciência, tá ok? O resto é balela, é curandeirismo. Vamos aqui fazer o nosso trabalho sério, né? Com embasamento científico. Um forte abraço, fiquem na paz.